Zidane has an exceptional coordination, an exceptional touch of the ball. Zidane, in my opinion, was the best player that I trained. Above all, it was really a pleasure to see him. Everyone should say thank you, because not only he was a great player, but he was a great man. Não precisa de introdução. Zinedine Zidane foi um jogador inspirado e inspirador. Um talento, um carisma e uma sinceridade elogiada por todos. Um futebolista que tomou o seu lugar entre os melhores. É preciso dizer que o seu registro de conquistas fala por si só. Do Cannes até Madrid, via Bordeaux, Turim e na seleção nacional, Zidane ganhou tudo e deixou uma marca inesquecível onde esteve. Hoje, como treinador, quem foi realmente Zidane, o jogador? Se inscreva no Megafoot, o melhor do futebol em vídeo. Nascido em 23 de junho de 72, em Marsella, Zinedine Zidane cresceu no distrito de Castellane. Foi aí que o pequeno Yazid, como era então chamado por aqueles que o rodeavam, deu os seus primeiros passos com a bola. Pouco interessado na escola, o futebol rapidamente se tornou uma verdadeira paixão para Zinedine. Durante sua adolescência, jogou em muitos clubes da sua região e foi logo notado pela sua facilidade e delicadeza técnica. Convidado em 86 para uma formação de 3 dias no Centro Regional de Educação Popular e Desporto de Aix, o jovem chamou a atenção dos espectadores do AS Cannes. Entrou para o clube um ano mais tarde, com apenas 15 anos. Foi integrado na academia juvenil do clube e fez a sua estreia profissional em maio de 89. Contudo, só na época de 90-91 é que o meio-campista se tornou um membro completo da equipe sênior. Este foi o início da ascensão do fenômeno Zidane ao topo. Durante 2 temporadas, o número 9 de Cannes exibiu toda a sua inteligência e gradualmente ganhou fama na França. Desejado por muitos clubes, sonhando mesmo em se juntar ao seu clube favorito, o Olympique de Marseille, ele assina finalmente pelo Girondins de Bordeaux em 92. Roland Courbis, o treinador da equipe na época, logo o tomou sob sua asa e facilitou o seu desenvolvimento no seio do grupo Bordeaux. Zinedine se tornou Zizou. Na sua primeira temporada, marcou 10 gols e formou um dos trios mais populares na França, com Vicente Lizarazu e Christophe Dugarry. Os anos seguintes foram os da confirmação. Zidane recebeu o troféu UNFP por ser o melhor jovem jogador do campeonato de 94 e o seu talento abriu as portas à equipe nacional francesa. Mas o prodígio, que nunca deixa de ser falado, quer mais. Tendo marcado 15 gols e feito 22 assistências, Zinedine foi uma estrela na época de 96. Foi eleito o melhor jogador do campeonato e deixou o país que o tinha revelado a toda a Europa no final dessa época. Zinedine se juntou à Juventus, os campeões europeus, por 35 milhões de francos. Até agora considerado um excelente jogador, o francês vai mudar completamente a sua dimensão em Turim. Mas nem tudo foi sempre fácil. Na época, a Série A era a liga mais dura do mundo e Zizou também teve que encontrar um lugar para si num plantel talentoso. A sua estreia foi complicada. Por vezes era mandado para o banco dos suplentes. Vômitos, fadiga. O número 21 da velha senhora lutou para se estabelecer no meio-campo e sofreu com a intensidade do futebol italiano. O seu treinador na época, o grande Marcelo Lippi, decidiu mudar a sua função de regista para trequartista, logo atrás dos atacantes. Foi uma revelação. Zizou apareceu várias vezes sucessivas, criou cada vez mais passes e era agora o protagonista-chave dos Bianconeris. Melhor ainda, está simplesmente se tornando o melhor criador de jogadas do mundo do futebol. Um jogador que traz elegância e virtuosismo a uma liga obcecada por vencer e defender. Um jogador que torna os outros melhores e que é admirado pela sua simplicidade com a bola. Na Juve, Zidane era o homem a ser visto. Nas suas 5 temporadas, na Juve ganhou 2 títulos Scudetto e por 2 vezes não conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões. Um sonho europeu que agora será realizado pelo Real. Reconhecido abertamente como um dos melhores jogadores do mundo, Zinedine foi recrutado em 2001 por Florentino Pérez, por mais de 500 milhões de francos, ou cerca de 78 milhões de euros. Uma transferência recorde para a época, tornando o novo número 5 de Madrid o jogador mais caro da história. O início do francês com os merengues foi semelhante ao seu início na Juventus. Zidane precisou de tempo para se adaptar e para encontrar o seu lugar num esquadrão de estrelas.
Foi apenas no início de 2002 que a máquina Zizou foi lançada. E o mínimo que podemos dizer é que ele irá expressar todo o seu talento como naquela famosa noite em Glasgow. Foi a noite da final da Liga dos Campeões. O francês tomou tempo para se posicionar após um cruzamento aleatório e mandou um remate de pé esquerdo para o canto superior. Foi a forma perfeita de acrescentar ao seu registro de conquistas e à sua lenda numa jogada só. Em Madrid, Zidane irá escrever um pouco mais de história, e não importava que ele estivesse regularmente posicionado no lado esquerdo do ataque. Ele será recordado como o maestro desta equipe dos Galácticos. Foi ele que conseguiu iluminar os olhos de milhões de adeptos de futebol nessa mistura explosiva de estrelas. E apesar de ganhar apenas um campeonato espanhol até a sua reforma em 2006, Zidane provou a todos que ele é simplesmente um dos melhores. O estatuto de Zidane como uma lenda do futebol foi também forjado com a seleção nacional. É simples, Zizou não teria se tornado o ídolo que é hoje e que permanecerá para sempre sem a sua história com os Bleus. O próprio Zizou disse em várias ocasiões que a equipe nacional francesa é a melhor coisa que já lhe aconteceu. A sua aventura começou numa noite de agosto de 94. Entrou 1 hora após o início do jogo contra a República Tcheca e marcou 2 gols com sucessão rápida, permitindo aos Blues conseguir um empate. A conquista da seleção, por sua parte, estava em curso. Este caso de amor durou quase 12 anos, e mesmo uma separação de pouco menos de 1 ano não o fez enfraquecer. Em 12 de julho de 98, Zidane arrasou na final do Campeonato Mundial, marcando 2 vezes contra o Brasil. 2 remates brilhantes fizeram dele o ícone de uma nação inteira naquela noite. Após o seu título mundial, a criança de La Castellane estava no topo da sua carreira. Zizou terá suas melhores performances pela equipe francesa até a sua vitória no Euro 2000. Tivemos que esperar até o Campeonato Mundial de 2006 para ver Zidane num nível tão elevado com a camisa francesa. Depois de ter voltado da reforma após os fracassos de 2002 e 2004, o número 10 redescobriu as suas pernas de quando tinha 20 anos e jogou futebol ao nível de gala na sua última competição internacional. O seu desempenho excepcional contra o Brasil nas quartas de final continuará sem dúvida a ser um dos momentos mais belos já alcançados por um jogador de futebol. Proteção de bola, carrinhos, ganchos, sombreiro, jogada de um ataque só, tudo ocorreu bem. Marcou o pênalti vencedor contra Portugal na meia-final e jogou na última partida da sua carreira uma segunda final do Campeonato Mundial. Ele estava determinado a deixar uma marca ainda mais profunda na história do futebol e provou que não era feito do mesmo que os outros, como um Panenka que foi tão magistral quanto improvável contra Buffon. E apesar do círculo estar quase completo, o destino decidiu o contrário. O resto é história. Infelizmente. Apesar disso, a popularidade de Zidane é tanto que o público lhe perdoará o momento de raiva. Tal como seu lado mais agressivo, que ele nunca conseguiu realmente esconder ao longo da sua carreira. Esquecendo os seus maus gestos, Zizou permanecerá nos olhos do mundo inteiro como um jogador humilde, com um misto de classe e graça. Um jogador que, ao longo do tempo, se tornou um enorme produto de marketing que todas as marcas querem comprar. Um jogador nascido para ganhar, não importando a sua idade, não importando para qual clube joga. E apesar das suas estatísticas serem menos completas do que a de outros grandes nomes do futebol, o seu impacto no campo foi obviamente bastante diferente. Não porque era bonito de se ver, combinando espetáculo e eficiência, mas porque escolheu os melhores momentos para brilhar. Sim, Zidane era um artista, um maestro que forjou o seu mito em 2 dos maiores clubes da Europa. Vencedor da Bola de Ouro em 98, melhor jogador da FIFA em 98, 2000 e 2003, melhor jogador no Euro 2000 e no Campeonato Mundial de 2006. O homem com múltiplos prêmios individuais e 108 convocações pelos Blues é agora um ponto de referência no panteão do futebol mundial. E mesmo hoje, Zinedine será sempre Zizou. Onde você acha que Zidane se encontra entre os maiores jogadores de todos os tempos? Conta pra gente nos comentários. E se gostou, não deixe de falar do canal com seus amigos. Curta e compartilhe.